Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Firme e forte? Beleza? Tudo bonitinho? Tudo certinho? Então, galera, chegou o dia da gente falar de meiose para vocês, fechou? A gente já falou, estava falando de ciclo celular, né? Aí a gente falou da intérfase, falou da G1A, SG2, e aí nós falamos da primeira divisão celular, que é a mitose, ok? Um monte de coisa, um monte de fase, então. Agora vai ser pior. Nós vamos ter uma divisão celular bem mais complexa que a mitose, tá? Mas você fica tranquilo, você precisa saber só tudo, tá bom? Não tem jeito de escapar de meiose, não, acabado. Vocês podem se dedicar aí, pode. O que eu posso fazer para vocês? O que eu posso fazer, galera, é pegar essa meiose toda, essa divisão complexa aí, e a gente dividir, analisar cada pedacinho por vez, cada etapa por vez, cada subetapa por vez, tá? Nós vamos começar dividindo meiose em meiose 1, meiose 2, vamos estudar meiose 1, depois nós vamos estudar meiose 2, tá? Para depois, na hora que a gente conseguir fechar todas as fases, você ter uma ideia legal de como acontece essa divisão celular tão interessante. Depois que terminar a meiose, a gente vai estar apto, então, a trabalhar gametogênese, né, que é a meiose na prática, ok? A meiose no dia a dia. E aí, definitivamente, a gente termina a citologia. Fechou? Tudo bem, galera? Nós estamos indo muito bem, nós estamos muito certinho dentro da nossa programação, tá? E depois disso, a genética até o final do ano. E aí é passeio, né, galera? Aí é delícia. Fechou? Beleza? Então, vamos lá, galera. Sem mais enrolações. Tchurururu. Cadê? Eu preciso achar primeiro. Deixa eu ver se é essa, não sei se é essa. Deixa eu ver. Essa daqui. Então, vamos lá. Ó, é grandinho também. Isso. Chegou. Então, tá aqui, meiose. Bom, deixa eu tirar a carinha do tio Zizo. Aí, agora vocês ficam mais tranquilos, né? Faz de conta que não tem ninguém olhando. Não é isso? E a gente vai trabalhar a meiose aí, beleza? Então, vamos lá. Tio Zizo, sou eu, lindão, bonitão. Definição. Vamos começar com a definição. Minhas aulas sempre começam pela definição. DEF, 2 pontos. Né? Que porra é essa? O que quer dizer meiose? Né? Então, vamos lá. Antes de tudo, é uma divisão celular reducional. Por isso que se representa, como eu falei lá já para vocês em aula anterior, a gente representa a meiose por R fatorial, porque é uma divisão celular reducional, né? Onde, a partir de uma célula diploidia par, então só pode acontecer com células diploidia par, 99% são células 2Ns, ok? Após 2 etapas sucessivas, sendo que cada etapa ainda vai ser subdividida em 4 fases. Aí vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ter 4 células, né, com a metade da ploidia da célula original, por isso que ela é considerada reducional. Então, esquematicamente, aqui está fácil da gente perceber, né? Então, eu tenho aqui uma célula representando a sua fase de intérfase, a sua fase de meiose 1 e a sua fase de meiose 2, tá bom? Na intérfase, você está vendo aqui, né, que aconteceu a duplicação dos cromossomos. Cada cromossomo vai se duplicar em 2 cromátides, né? É essa célula com os cromossomos duplicados que entra em meiose. A meiose começa daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Aí vai sofrer a meiose 1 com a separação dos cromossomos homólogos, né? Você está vendo que cada par homólogo vai um cromossomo para um lado, outro para o outro. Reparem, por favor, que aqui já houve uma troca do material genético, né, do crossing over, que a gente vai falar mais para frente. E depois, cada uma dessas células, né, já com a metade do número de cromossomos da célula inicial, a célula inicial tinha 2, agora cada cromossomo tem um só, cada célula tem um cromossomo só, no nosso exemplo, tá bom? Cada uma dessas células vai sofrer ainda uma segunda fase da meiose. Que, se você deve reparar, galera, a segunda fase da meiose ela é conservativa, né? Um cromossomo
eu tenho um cromossomo aqui, um cromossomo aqui. Só que aqui o cromossomo está duplicado, aqui os cromossomos estão simples, né? Na sua forma simples. Então, você para ver, eu tenho uma célula aqui, vinda dessa daqui, que deu origem a essas duas. Outra célula aqui, vinda dessa daqui, que deu origem a essas duas. Resultado, no final eu tenho 4 células com a metade do número de cromossomos da célula inicial do processo. Fechou? Isso que caracteriza a meiose. Divisão celular reducional, onde, a partir de uma célula de pleidia par, após 2 etapas sucessivas divididas em 4 subfases, serão formadas 4 células com metade do número de cromossomos da célula inicial, sendo que a redução da ploidia já acontece na primeira fase da meiose. Né? No final da primeira fase da meiose, eu já tenho a redução da ploidia. Fechou? Bom, essa é a definição. E a função? A função da meiose é uma divisão celular tão estranha, tão esquisita, galera, que ela só serve para isso daqui. Estava falando em organismos pluricelulares, né? Na gametogênese de animal, tá? E na esporogênese de vegetal e fungo, tá bom? Formar gametas em bicho e formar esporos em vegetais e fungos. É para isso que serve meiose, tá? É uma divisão celular tão estranha que ela só serve para poucas coisas, né? Se você lembrar da quantidade de funções que tinha a mitose, ou quase que fica uma aula inteira só falando das funções da mitose, né, galera? Da meiose é facinho. Ou é isso, ou é isso. Pronto, acabou. Beleza? Bom, sem esquecer que essa célula, antes de entrar em meiose, passou pela intérfase, né? Então, com a situação normal de uma intérfase, que vocês já conhecem, né? Então, antes do início da meiose 1, as células passam, aliás, por um processo semelhante ao que ocorre durante a intérfase das células somáticas, né? Passam pelo intervalo 1, né? Que precede o período de síntese do DNA, que acontece no período S, né? Quando esse teor de DNA é duplicado, né? Passa por intervalo do G2 e ali a célula vai ficar meio que esperando o melhor momento para a sua divisão, né? Se preparando para a sua própria divisão. Então, você está vendo aqui que a célula vai ter que passar pela intérfase antes de entrar em meiose. Mas terminou o G2 aqui, né? Que é a última fase da intérfase, tá? Nós vamos entrar agora na meiose. Só que eu vou pegar essa meiose, igual eu falei para vocês, e vamos dividir essas meioses como? A meiose vai ser dividida em meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 vai ser subdividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E a meiose 2 em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Sendo que a prófase 1 ainda pode ser subdividida em leptótono, zigótono, paquítono, diplótono e diacinese. Leptótono, zigótono, paquítono, diplótono e diacinese. Só a prófase 1 que tem essa subdivisão aqui, tá? Porque a prófase 1 é uma fase muito longa, onde acontece um monte de coisa. É a fase mais complicada que tem da meiose, tá bom? Que é essa daqui, ó, a prófase 1. Por isso que ela só tem essa subdivisão. Mas essa subdivisão aqui, ela é pedagógica, tá? Só para a gente conseguir explicar todos os eventos que acontecem na prófase 1. Porque, na real, você olhando a célula, você não consegue perceber quando terminou leptótono e começou zigota, quando terminou zigota começou paquítono, você consegue. Não consegue, tá? É mais para a gente entender as ocorrências que acontecem na prófase 1. Um outro perhaps aqui, galera. Essa subdivisão de prófase 1, normalmente, mas muito normalmente mesmo, tá? Não cai em grandes vestibulares. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, isso aí cai, né? Mas essa subdivisão, leptótono, zigótono, paquítono, diplótono, diacinese, que acontece na prófase 1, ela não cai, tá? Normalmente não cai em vestibulares como o FUVEST, como o VUNESP, mesmo como o Enem, também nas grandes federais do Brasil não cai. Agora, nas Uniputa que pariu e nas Unisquina ainda cai, tá? Então, por isso que o tio Zizo ainda dá essa matéria dessa maneira, tá bom? Mas, de uma certa forma, até que tem serventia, porque fica fácil a gente entender, menos difícil, né? A gente entender as ocorrências todas que acontecem em prófase 1. Então, agora vamos começar a falar dessas fases. Meiose 1. Então, nós vamos falar aqui, ó, dessa parte do gráfico aqui, tá bom? Que vai ser a nossa primeira aula. Meiose 1.
A meiose 1 é subdividida em 4 fases, denominada prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, que você já sabe, já falamos isso 3 vezes já. Agora, a prófase 1, né, é a de mais longa duração e muito complexa, já falei isso, né? Os cromossomos homólogos se associam, isso aqui é um resuminho da prófase 1, tá? Os cromossomos homólogos se associam formando pares de cromossomos homólogos, podendo ocorrer permuta ou crossing over entre os cromossomos do mesmo par. Essa permuta é permuta do material genético, é troca física mesmo, de pedaços de cromossomo de um e com o outro, e você vai entender como é que isso acontece. Lembrando que a prófase 1 eu posso subdividir nas suas várias subfases, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Fechou? Tranquilo? Então, basicamente, tudo isso aqui a gente já falou. Vamos agora estudar com pormenor, com calma, o que vai acontecer em cada uma das subfases da prófase 1. Primeira subfase está escrito aqui, leptóteno. Depois vai ser zigóteno. Depois vai ser paquíteno. Depois vai ser diplóteno. E depois vai ser diacinese. Então, leptóteno. Cada uma das fases eu dou um resuminho antes e dou o desenho depois, tá? Leptóteno. O que vai acontecer? Ó, não esquece que leptóteno é a primeira fase da prófase 1, ok? Os cromossomos tornam-se visíveis com delgados fios, né, finos fios, que começam a se condensar, vão ficando cada vez mais grossos, né, mas ainda formam um denso emaranhado. Ainda você não consegue ver no leptóteno aonde acaba um cromossomo e começa outro, porque ainda tudo é um grande embaralhamento. Galera, antes de eu continuar aqui, por favor, percebam que eu vou estar descrevendo as ocorrências do núcleo, ok? Não esqueçam que no citoplasma, o padrão de uma prófase, que é duplicação dos centríolos, encaminhamento dos mesmos para polos opostos, início da formação dos fusos e dos astres, isso já está acontecendo nesse momento em leptóteno. Está começando a acontecer no leptóteno. Mas na figurinha depois eu vou mostrar para vocês. Quer ver? Tá, peraí. Nessa fase inicial, as duas cromátides irmãs de cada cromossomo estão alinhadas, né, tão intimamente que não são distinguidas. Você não consegue perceber que o cromossomo é formado por duas cromátides, de tão próximo que essas duas cromátides estão entre si. Beleza? Bom, primeira subfase. Depois de leptóteno... primeira figurinha. Então, ó, o centríolo duplica, vai para polos opostos, início da formação dos fusos e astres, eles começam a migrar para polos opostos, igual eu falei para vocês aqui. E agora, cada cromossomo começa a se espiralar, se condensar, tá bom? Ficando cada vez mais curto e mais grosso. Aqui eu estou mostrando isso, e aqui é uma célula onde o seu núcleo está aqui aumentado, né, num zoom dentro desse núcleo, mostrando, ó, ainda é tudo um emaranhado e os cromossomos estão começando a se condensar, típico de leptóteno, tá bom? Passado o leptóteno, nós vamos para a segunda subfase, que é o zigóteno, que nós vamos ter os cromossomos homólogos começam a se combinar, né, estreitamente ao longo de toda a sua extensão. Traduzindo isso, quer dizer o seguinte, galera, que os cromossomos homólogos eles vão se emparelhar. A fase do zigóteno é a fase do emparelhamento dos homólogos, tá? O processo de pareamento ou sinapse é muito preciso. Vocês vão ver agora na figurinha que eu vou mostrar para vocês isso que a gente está comentando aqui. A fase do zigoto é a fase do emparelhamento. Cada cromossomo vindo do papai vai se emparelhar do ladinho do cromossomo vindo da mamãe, que é homólogo a ele. Valeu? Então, vocês estão vendo aqui agora na figurinha, né? Reparem que o centríolo continua migrando, reparem que os fusos e os astres continuam sendo formados, mas reparem também que os cromossomos, num nível de condensação maior, já que na fase anterior, esse nível de condensação vai crescendo até a metáfase 1, né? No nível de condensação já maior, eles emparelham, tá? Cada cromossomo vindo da mamãe se emparelha ao vindo do papai de cada par homólogo. Repare que o emparelhamento, como lá diz, o texto é bem preciso, né? Centrômero com centrômero, gene a gene, gene a gene, gene a gene, gene a gene, tanto num par quanto no outro par. Valeu?
De novo, né, uma outra ilustração com um zoom do núcleo, mostrando aqui que o emparelhamento já está acontecendo, tá bom? Esse emparelhamento a gente chama de sinapse, tá bom, galera? Não esquece isso. A fase da sinapse é o zigóteno. Saindo do zigoto, nós vamos para a fase mais importante da meiose 1, que é o paquíteno, tá bom? O que acontece no paquíteno? Os cromossomos tornam-se bem mais condensados que na fase anterior, mais grossos e mais curtos, passam a ser mais facilmente visíveis, mas ainda não é o ápice da condensação, ela ainda vai acontecer, tá? Mas já são mais fáceis de serem vistos. Aí você vai ver o pareamento é completo agora, né? E cada par de cromossomo aparece como um bivalente, né? Às vezes denominado até de tétrades, porque agora é possível eu contar as 4 cromátides de cada par homólogo. Tá bom? Então, até então, eu não conseguia ver que cada cromossomo, perdão, é formado por um par de cromátides. Tá? Eu só consigo visualizar as cromátides em paquíteno. Só que, cara, o grau de emparelhamento é tão grande aqui, que às vezes, o grau de proximidade também, tá? De emparelhamento e proximidade entre as cromátides de cromossomos diferentes de um mesmo par homólogo é tão grande essa relação que existe entre eles, que é possível que um cromossomo acabe pegando pedaço do outro cromossomo. Então, a gente está falando assim, ó, nesse estágio ocorre o crossing over, né? Ou seja, a troca de segmentos homólogos entre cromátides não irmãs de um par de cromossomos homólogos. Quer dizer, a troca de material genético entre 2 cromátides não irmãs de um mesmo par homólogo. Falando desse jeito, parece uma coisa muito estranha, muito esquisita. Só que, galera, cabe aqui dizer uma coisa. Apesar do crossing over estar acontecendo em paquíteno, tá? Não consigo ver o crossing over ainda. Ele já está acontecendo em paquíteno, mas eu não consigo ver. A visualização do crossing over só vai acontecer na próxima fase, que vai ser o diplóidemo, tá bom? Então, guardem isso. O crossing over acontece em paquíteno, mas eu só vejo no diplóidemo. Fechou? Então, você está vendo aqui, ó, o grau de emparelhamento. Vocês estão vendo que os cromossomos estão bem mais curtinhos do que antes, estão bem mais grossinhos do que antes, e já está havendo sobreposição das cromátides aqui, ó, de um cromossomo do azulzinho sobre o vermelhinho sobre o azulzinho, do verdinho sobre o roxinho sobre o verdinho. Já começou meio que um troca-troca aqui. Esse troca-troca, que é o crossing over, não é obrigatório, tá? Ele pode acontecer ou não. Por favor, não esqueçam de reparar que o centríolo continua migrando para polos opostos. Ainda não chegou, mas está chegando. Aqui de novo, né? Aqui já fica bem mais fácil de você visualizar os cromossomos, também mais grossos, né? Lembre-se que isso aqui é um zoom do núcleo dessa célula aqui, tá? Você está vendo o emparelhamento aqui e você está vendo aqui 2 coisas, galera. Esse nozinho que você está vendo aqui, ó, entre a cromátide verde clara e essa cromátide azulzinha aqui, ó, tá? E esse cruzamento que a gente chama de quiasma, tá? Esse nó que você está vendo aqui, a gente chama de quiasma. Eu vou até aumentar, colocar aqui uma, ó, tá vendo? Isso aqui é quiasma, tá? Esse quiasma que você está vendo aqui, está vendo um outro quiasma aqui em cima, tá bom? Ele pode se resolver em um crossing over ou não. Ele pode simplesmente se desvencilhar e pronto, cada um segue sua vida. Ou pode acontecer de acontecer um troca-troca, né, entre as cromátides de 2 cromossomos diferentes. Esse troca-troca entre 2 cromátides de cromossomos diferentes a gente vai chamar de crossing over. Reparem que ele pode acontecer ou não. Vocês estão vendo que aqui embaixo, no par de baixo, não está acontecendo. Falou? Ele é um acidente, ele não é uma obrigação. Fechou? Explicando aí o que é o crossing over, né? Então, eu tenho um par de cromossomos homólogos, né? A formação do quiasma, né? Do nó entre as 2 cromátides de cromossomos diferentes de um mesmo par homólogo, a resolução desse quiasma na troca de material genético entre as 2 cromátides, tá bom? Isso é o famoso crossing over. Fechou, galera? Tranquilo? Mas vamos mostrar mais aqui ainda. De uma maneira mais dinâmica, a gente consegue enxergar isso daqui, ó, né? Eu tenho um par de cromossomos, está vendo o quiasma aqui,
Só que na hora que esses cromossomos foram se separar, né, você está vendo que um está levando um pedaço do outro e o outro está levando um pedaço do um. Beleza? Tranquilo? Isso é o tal do crossing over, também chamado de permutação, tá bom? É a mesma coisa. Bom, feito isso, lembre-se que isso aconteceu em paquítrano, mas ainda não consegui ver, né? Eu só vou ver agora em diplótano. Ocorre o afastamento dos cromossomos homólogos, que constituem os bivalentes. Os bivalentes são os pares de cromossomos homólogos, né? Eles começam a se separar, eles estavam muito próximos um do outro até leptótono, aí eles começam a separar e por isso que fica fácil de enxergar o crossing over na microscopia óptica, tá bom? Embora os cromossomos homólogos se separem, né, seus centrômeros permanecem intactos, de modo que cada conjunto de cromátides irmãs continua ligada como inicialmente. Não houve ainda separação e não vai haver separação de centrômero na meiose 1. Você vai ver isso aqui no decorrer da divisão. E depois de os dois homólogos, do mesmo parahomólogo, os dois cromossomos do mesmo parahomólogo, né, mantendo-se unidos apenas nos pontos denominados quiasmas, quando são os cruzamentos, né, que são os nós, quando eles acontecem. Repito que eles não são obrigatórios. É o que você está vendo aqui, tá? É meio que confuso esse desenho com o leptótono, que o leptótono é basicamente a mesma coisa, só que aqui em diplótono você está vendo que o crossing over já aconteceu, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, tá bom? E os centríolos estão caminhando, e os fusos estão sendo formados, os ácidos também. A mesma coisa aqui, né? Ó, a mesma coisa aqui, fechou? Beleza? Os cromossomos, reparem que os centrômeros já se afastaram mais, tá bom? Isso é diplótono. Última subfase da prófase 1, né, que é a diacinese. Nesse estágio, os cromossomos atingem a condensação máxima da prófase, mas não a condensação máxima da meiose, tá? Vai ser numa fase seguinte ainda. Tá? E termina aqui todas as resoluções dos quiasmas e do crossing over que tenham acontecido na prófase 1. Tá? Diacinese se caracteriza, né, por terminar todos aqueles processos gradativos, né, que foram acontecendo durante toda a prófase 1. Tá bom? Então, vamos ver aqui o que você vai ter. Os centríolos já estão em polos opostos. Isso começou lá na primeira fase, no leptótono, né? Só acabou agora. Né? Formação de fusos e ácidos já totalmente formados. Né? Os cromossomos já estão condensados, estão no máximo da condensação da prófase, mas não da meiose. Da meiose vai ser na metáfase. Né? O crossing over já foi resolvido, tudo bonitinho, certinho. O único sinão desse desenho é que aqui já ainda está aparecendo o envoltório nuclear, coisa que no final da diacinese o envoltório nuclear não existe mais, tá? A carioteca desaparece e o nucleolo também desaparece durante essa primeira fase. Nesse outro desenho aqui, tá? Você também está vendo que, infelizmente, eles mantiveram o envoltório nuclear, mas ele já não existe mais nesse momento aqui, tá bom? Tranquilo? Aí a gente saiu da prófase 1, da fase mais longa e mais complexa, agora fica um pouco mais fácil, galera. Metáfase 1, você vai ter, como qualquer metáfase, o período de maior condensação dos cromossomos, né? E o posicionamento dos cromossomos de uma maneira bem característica, né? Que é o posicionamento aos pares. Você vai ver isso. Então, aqui citando, né, o desaparecimento total da membrana nuclear, que ela já não vai existir aqui, ela já na diacinese ela já vai ter praticamente desaparecido. Os cromossomos pareados, né, se alinham no plano equatorial da célula com os seus centrômeros orientados para polos diferentes. Ah, Luizinho, não estou entendendo. Traduzindo é o seguinte, galera, reparem. O que eu tenho aqui? Cromossomos posicionados aos pares, tá vendo? Ó, eu tenho um par de cromossomo aqui e um par de cromossomo aqui. Eles não estão em linha, igual acontece no
na mitose. Eles não estão em linha, eles estão posicionados aos pares, e com um centrômero ligado para o lado de um centríolo e outro centrômero ligado pelo fuso a outro centríolo, tá bom? Tanto num par quanto no outro par está acontecendo a mesma coisa nesse nosso exemplo. Isso é que caracteriza a meiose, a metáfase 1, perdão. Cromossomos no máximo da condensação, com os cromossomos posicionados aos pares, tá bom? Reparem que já não tem mais envoltório aqui, reparem que os fusos já estão totalmente formados, centríolos já em polos opostos, fusos e hastes totalmente formadas, e tudo bonitinho, certinho. A mesma coisa você está vendo nesse outro desenho aqui, tá? O posicionamento aos pares, centríolos em polos opostos, tudo bonitinho, certinho, beleza? Feito isso, nós vamos agora para uma outra fase, que depois nós vamos entender a importância dela, que é a anáfase 1. O que acontece na anáfase 1? Então, aqui está escrito. Os dois membros de cada bivalente, quer dizer, cada cromossomo de um par homólogo, é isso que isso aqui quer dizer, se separam, né, e seus respectivos centrômeros com as suas cromátides, né, irmãs fixadas. São puxadas para polos opostos. Então, de cada par de cromossomo, vai um cromossomo para um lado e vai outro cromossomo para outro lado, separando os homólogos, e por essa razão, né, nós vamos ter a redução da ploidia depois nas células filhas, porque cada par homólogo separaram os dois cromossomos. Os bivalentes, quer dizer, os pares cromossomos homólogos, distribuem-se independentemente nos dois uns dos outros e, em consequência, os conjuntos paterno e materno originais são separados em combinações totalmente aleatórias, né? Importante etapa do aumento da variabilidade genética. Nós vamos falar sobre variabilidade genética, vamos lembrar disso no final da aula da meiose 2, mas eu já cito, né, os dois momentos mais importantes para o aumento da variabilidade genética proposto e característico da meiose, né? Como falar, por que meiose é bom? Claro, porque a meiose gera variabilidade genética. Por que ela gera variabilidade genética? Ela gera variabilidade genética em razão do crossover, que acontece na prófase 1, e pela separação dos cromossomos homólogos, a segregação dos cromossomos homólogos, que vai acontecer na anáfase 1. Importante fase, então, para variabilidade genética. Por favor, reparem no seguinte, galera. Eu tinha aqui o vermelhinho do lado de cá e o azulzinho do lado de cá. Com a separação, as células filhas aqui só vão receber a informação desses cromossomos. E as células filhas vindas dessa outra metade da célula só vão receber informação desses dois cromossomos. Agora, nada impediria, isso é totalmente aleatório, ao acaso, que o azulzinho estivesse do lado de cima e o vermelhinho do lado de baixo. Espera aí, se o azulzinho estivesse em cima e o vermelhinho de baixo, as informações genéticas dessa célula e dessa outra célula seriam diferentes daquelas iniciais onde a troca não aconteceu. Então, vocês estão entendendo? Isso aqui é muito importante para o aumento da variabilidade genética. E aqui, galera, a gente está trabalhando isso fora o crossover que já tinha acontecido, tá? E isso nós estamos trabalhando com apenas um par de cromossomos. Imagina no seu caso que você tem 23 pares e cada par de cromossomo pode ter duas posições possíveis. O do papai aqui, ou da mamãe aqui, ou da mamãe aqui, ou do papai aqui. Em cada um dos pares, gerando células filhas diferentes. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um importante mecanismo de variabilidade genética. Para deixar isso bem claro na cabecinha de vocês, eu vou colocar duas situações. Tá? Uma situação, vamos supor que o vermelhinho veio da mamãe e o azulzinho veio do papai, ou vice-versa, foda-se, não importa. Dessa maneira, dessa disposição aqui, essa célula filha só ficou com informações da mamãe e essa aqui só com informações do papai. Né? Lembre-se que essas células são as primeiras células filhas do final da meiose 1. Cada uma delas ainda vai sofrer da meiose 2. Agora, isso aconteceu assim porque o posicionamento aleatório foi assim, né? Ao acaso. E se fosse assim, um azulzinho, um vermelhinho aqui, um azulzinho, um vermelhinho, um azulzinho aqui e um azulzinho, um vermelhinho aqui. Concordam que essas células filhas dessa célula, por esse posicionamento diferente, são geneticamente diferentes dessas outras aqui? Então, galera, se eu quiser saber, né, o número de combinações possíveis
para essa variação, essa variabilidade na recombinação dos cromossomos homólogos, eu tenho que usar essa fórmula, 2 elevado a n, onde n é o número de pares analisados, né? Como eu estou analisando um par, 2 pares, 2 elevado a 2, quer dizer que eu vou ter, então, 4 combinações diferentes possíveis de cromossomos. Isso sem analisar o crossing over. E isso trabalhando só com 2 pares de cromossomos. Agora, vejam bem. E se eu estiver trabalhando 3 pares? Olha quantas combinações eu tenho. Aqui com todas as vermelhinhas de um lado, todas as azulzinhas do outro lado. Agora aqui, galera, deixa eu chegar mais perto aqui para ver, peraí. Agora essa daqui, com o vermelhinho e azulzinho, azulzinho, vermelhinho, vermelhinho, azulzinho. Aqui eu tenho vermelhinho, azulzinho, vermelhinho, azulzinho, azulzinho, vermelhinho. E aqui eu tenho azulzinho, vermelhinho, vermelhinho, azulzinho, vermelhinho, azulzinho. Eu tenho todas as combinações possíveis trabalhando com 3 pares. Trabalhando com 3 pares, a disposição dos cromossomos possíveis são essas, né? E isso acaba gerando um número muito grande de células, de combinações de células filhas, né? Ainda dentro da nossa formulazinha, 2 elevado a n, onde n é o número de pares envolvidos, são 3 pares, 2 elevado a 3, igual a 8 combinações. Eu tenho 8 combinações possíveis. Só para a gente encerrar essa parte do assunto aqui e ficar claro na sua cabecinha, o seguinte, galera. Lembre-se que você tem 23 pares de cromossomos homólogos, cada par tendo 2 posições diferentes possíveis. Tá? Sabe quantas combinações diferentes de gametas você pode ter só devido a essa separação dos cromossomos homólogos da anáfase 1? Mais de 8 milhões, praticamente quase 9 milhões de combinações diferentes. Isso sem citar o crossing over. Se eu associar os possíveis crossing overs, sei lá como é que fala, mais essa variabilidade gerada pela recombinação dos cromossomos homólogos, eu não tenho dúvida nenhuma em te dizer que você nunca produziu 2 gametas iguais, probabilisticamente falando, você nunca produziu 2 gametas iguais na sua vida, e nem vai. Né? A mesma coisa, o seu pai e sua mãe. Você é a combinação de 2 gametas únicos, que tanto o seu pai ou sua mãe produziram somente aquele dia, naquele momento. Nunca mais repetiram algo exatamente igual a você. Agora, você junta a variabilidade vinda do seu pai, a variabilidade vinda da sua mãe, e junta tudo nisso em você. Realmente você é uma peça rara. Rara em todos os sentidos, no sentido bom e no sentido ruim. Mas você é uma peça rara, que faz com que nunca na história da humanidade, não é só agora, não, nunca na história da humanidade existiu ou existirá um outro indivíduo geneticamente igual a você. A razão de toda essa variabilidade é justamente isso tudo que eu estou falando agora. Né? A possibilidade, olha que coisa dá vontade de falar que é mágico, né? Mas não é magia, mas é fantástico. Justamente essa possibilidade que a meiose nos permite de variabilidade que torna possível que cada um dos 8 bilhões de humanos que existem hoje no planeta, aqueles que o Covid ainda não matou, mais todos os nossos antecessores, né? Os pais, os nossos pais, os pais dos nossos pais, sucessivamente, até lá, sei lá, o início da humanidade, nunca existiu uma pessoa geneticamente igual a você. E nem vai existir. A não ser que você tenha um gêmeo monozigótico, que é a única possibilidade disso. E assim mesmo ele não vai ser igual a você, porque o DNA mitocondrial pode ser diferente. Um dia eu falo isso. E a última fase da meiose 1, que é a telófase 1, né? Nessa fase, os 2 conjuntos haploides de cromossomos se agrupam em polos opostos, né? O que acontece em qualquer telófase, galera. Os cromossomos chegam a polos opostos, descondensam, se refaz envoltório, se refaz nucleolo, desaparece os fusos e os ásteres e acontece a citocinese, né? Acontece a divisão do citoplasma. Telófase é sempre igual. Estamos falando aqui, ó. Nessa fase, 2 conjuntos haploides de cromossomos se agrupam nos polos opostos da célula. Se descondensam-se e parcialmente. Isso aqui é uma coisa importante, a descondensação não é total, tá bom? Ela é parcial, depois você vai entender porque isso aqui é importante. Isso aqui vai afetar a meiose 2 depois, tá bom? E, por fim, se desfaz os fusos e os ásteres e se refaz envoltório e nucleolo. De maneira que
possa acontecer o estrangulamento do citoplasma, dividindo o citoplasma em dois, que nós chamamos de citocinese. Fechou? Então, você está vendo aqui os cromossomos, metade dos cromossomos iniciais de um lado, metade dos cromossomos iniciais do outro lado, eram 4, agora eu tenho 2 e 2, né? Se refaz envoltório, desaparecem os fusos, está vendo? Ó, tá bem? Os ácidos ainda ficam. Desaparecem os fusos e começa a haver estrangulamento do citoplasma, de tal maneira que essas duas células se dividam, né? Cada uma delas vai ainda sofrer uma segunda fase da divisão, tá bom? Mas essa é a primeira e mais complexa fase da meiose 1. Fechou, galerinha? Da meiose não, da meiose como um todo, tá bom? Bom, terminando, né, para a gente lembrar, que citocinese nada mais é do que a divisão do citoplasma, que a citocinese na célula animal ela é centrípeta, né, de fora para dentro, e nos vegetais ela é centrífuga, de dentro para fora. Tá bom? Aqui, graças a um anel contrátil, né, de fibras proteicas, e aqui nas células vegetais, graças à fusão, né, de vesículas do complexo de Golgi, formando a lamela média, que a gente já estudou, tanto um quanto o outro. Agora um detalhe, terminou a meiose 1? Terminou. Aí a célula vai passar por um pequeno período, né, de divisão, de descansinho, né, que a gente vai chamar de intercinese. Ela não acaba a meiose 1 e já parte para a meiose 2, não. Ela tem um breve mesmo, o período é curto, mas um breve período, tá, de descanso aí, tá? É o estado transitório, né, no qual não há replicação do DNA. Por favor, não imagine que nessa intercinese vai acontecer algo parecido com a intérplase. Não vai. Apenas a célula vai entrar em um repouso pequeno antes de seguir para a meiose 2. Fechou? Bom, galera, isso que nós falamos é a meiose 1. Cadê eu, gente? Perdi eu. Isso que a gente falou é a meiose 1, tá? A primeira fase da meiose. Terminada essa primeira fase, nós vamos agora depois para a meiose 2 e fechar o ciclo celular com isso daí. Beleza? Tranquilo? Valeu então, galera. Como vocês viram, a quantidade de informação é muito grande, mas não tem nada que você possa falar para você, isso aqui é difícil. Não tem. Existe uma quantidade, a única dificuldade aqui é a quantidade de informações, mas se você organizar isso na sua cabeça, para organizar na cabeça, não sei se que eu sou dislexo, eu preciso fazer assim, e talvez vocês também precisem fazer assim. O que é? Escrever, desenhar, escrever, desenhar. Isso tem que estar na sua cabeça de maneira automática. Você não pode falar assim, nossa, o que acontece em zigótomo mesmo? O que acontece? Não. Não. Isso aí tem que ser uma coisa que tem que ser sem pensar, tá? E para mim, eu me baseei muito nas imagens. Não sei se isso serve para você. Tá? Para mim, eu baseei muito nas imagens, tá bom? Guardei as imagens de cada uma das fases. E aí depois é só pensar um pouquinho e criar um enredo que possa unir todas essas imagens. Fechou então, galera? Galera, deixa eu parar aqui, senão esse vídeo fica muito comprido. Um beijo para vocês, um beijo no céu da boca, juízo, galera, e até a nossa próxima aula. Valeu? Meiose 2 é a nossa próxima aula. Até.